Amém. Então, irmãos, vamos estudar Salmos número 5. Já estão abertos a Bíblia aí, né? É 12 versículos. Agradecemos a presença dos irmãos. Mais uma vez temos a irmã Maria junto de nós. Ela não é membro da igreja ainda. Estão pensando no batismo. Não sei, esse começo de janeiro marcar um dia, no domingo. E tem eu não guardo o nome dela, Vanderleia, junto conosco. Então vamos ver o que o salmista está dizendo aqui. Ele diz assim, ó: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Não esquece de vigiarei. Orar e vigiar. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua, declaram os culpados, ó Deus, calam por seu próprio conselho. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. Os irmãos lhe falam, circundá-la é de uma cerca o justo de benignidade, entendeu? É uma felicidade. Nós estamos cercados da benignidade do Senhor, estamos cercados. Então aqui no versículo 1, olha como é que ele fala: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Então nós vemos aqui nestes salmos quão forte é a vida de alguém que vive em oração. Que viver não é que ele vai viver só orando, orar sem cessar. Ele vive num testemunho, no espírito de oração. Em cada instante ele lembra do seu Senhor, do seu Salvador,
como o rei Davi e os demais homens servos de Deus que viviam em oração. Eles viviam perto de Deus. E nós devemos viver cada vez mais perto de Deus. Não distanciar de Deus. Sempre em comunhão com Ele. Procurar não ofender ao Senhor. Procurar amá-lo. Procurar viver uma vida que pode meditando na palavra dele. Então aí podemos falar, dar ouvido às minhas palavras, as palavras que eu estou suplicando, estou orando. Pede ao Senhor, dá ouvidos, Senhor, atende. Então atende a voz do meu clamor, o salmista falando isso. Ele chamou de Rei meu Deus meu, pois a ti orarei. Então Davi sempre orava, sempre ele clamava a Deus por ajuda do alto. Ajuda do alto. Davi, o rei de Israel. Então ele pedia a ajuda do alto dos céus. Davi, o rei de Israel, ele dirigiu-se como o seu rei. Ele dirigiu a Deus como seu dono. O Deus que reinava no coração dele. Então ele era um servo de Deus, fiel, tinha suas fraquezas, como todos tiveram, e nós também temos. Então Davi, ele sabia que seu próprio reinado era visível, segundo o reinado de Deus, conforme o reinado de Deus. Como Deus reinava no coração dele, então ele queria reinar, mostrar para o povo como que ele era, e que o seu coração estava sempre voltado para Deus. Então nós também o nosso coração sempre voltado para Deus. O nosso coração não deve estar voltado para as coisas do mundo. Quando fala voltado para as coisas do mundo, irmão, maior parte para o mundo, a prática nossa para o mundo, mesmo no trabalho, ora a Deus no trabalho. Não é porque está trabalhando, está muito ocupado, tira um tempinho, ora para Deus. Viver em oração, irmãos. Então ele sempre estava voltado para Deus, mais que todas as coisas da vida que ele tinha. Então nós devemos estar voltados para Deus mais que todas as coisas. As coisas é coisa que passageira, acaba aqui. Assim como nós também acabamos. E está acabando as pessoas. Nascem e morrem. Parece que está mais morrendo do que nascendo aqui no Birajara. Ou pior, estiver morrendo sem Cristo, sem salvação. Os irmãos, ele fala aqui, pela manhã ouvirás a minha voz, porque ele orava de manhã. Eu oro de manhã, com certeza que os irmãos oram de manhã, ora à noite, não tem horário. Ele fala, Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Não adianta você orar e não vigiar. Fecha as portas, fecha as janelas, porta do coração, para que o inimigo não entre, porque ele atenta, ele trabalha. Então, oração e vigilância, ele está dizendo, porque a ajuda vem lá do alto, nunca vem de baixo dos homens. Esse tipo de ajuda vem de cima. A ajuda que temos dos homens é ajuda diferente. E mesmo assim, tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Se Deus não abençoar a nós, o homem, como que você vai viver? Como que nós vamos viver? Como que a igreja vai viver se Deus não abençoar? Mas para Deus abençoar, você tem que procurar Ele, tem que servir a Ele, tem que buscar a Ele. Não devemos esquecer que nossas orações vão para cima. E às vezes
Na nossa fraqueza, pode ter uma nuvem que nem ele fala em Isaías 59. Pode fazer uma separação aos nossos pecados, a nossa iniquidade. Você não pode guardar rancor. Tem que falar não às vezes em quando, ou até muitas vezes, mas não guardar rancor. Então, não devemos esquecer disso, que a nossa oração vem daqui de baixo, ela vai para cima, e a bênção de Deus vem de cima para baixo. O nosso pedido vai para o alto, e as nossas bênçãos vêm dos céus. Todas as coisas vêm do céu. Você está comendo, sentado numa mesa, você está comendo feijão, você está comendo arroz, nós temos tudo lá na mesa. Não tem nada que não veio de cima. Se você está comendo carne, mas não planta para comer carne. Mas e o animal, e o boi, e o suíno, e o frango, e os peixes, é tudo de Deus que manda. Deus sustenta, é Ele que abençoa. Então, e no quadro ele fala: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Tu não é. Nem contigo habitará o mal. Quem tem prazer na iniquidade é o inimigo de Deus. E o homem que tem prazer na iniquidade, então não é filho de Deus, é filho do inimigo, tem prazer na iniquidade. Só havia maldade nos homens, enquanto que em Jesus, misericórdia. Quando Jesus andava na terra, viveu, houve muita maldade nos homens, nos próprios seus, no próprio povo dele, só maldade, enquanto que nele só misericórdia, só bondade, só amor. É isso. E compaixão também, mas forte, dó. Deus é santo, Deus é separado de todo o mal. Então nós devemos separar do mal. Se tem pecado ali, separa. Irmãos, nós cristãos devemos ter. Ocultar não é pecado. Você deixa de falar certas coisas. Bem, você for para você mentir, fala de uma maneira. Não precisa falar mentira. Explica de outra maneira que não mente. A mentira é do maligno. A mentira não é de Deus. Não deve mentir. Então nele não havia maldade. As pessoas, irmãos, não querem separar do mal. Não quer. Pessoas ímpias, pecaminosas, gostam do mal. Isso tem bastante. Não pode entrar na presença de Deus, porque está sem o Espírito Santo. Está sem, irmão Vanderlei Gordinho está assistindo. Deus abençoe. Ele falou: Deus seja louvado, amém. Então, quer dizer, e tem outra aqui que não dá para entender, fala que chame a pessoa para participar. Então, irmãos, as pessoas ímpias, elas são pecaminosas. As pessoas cheias de maldade. E nós cristãos estamos no meio, junto, convivendo. E nós devemos orar em favor dela e vigiar para que não nos prejudique, não atende. Então, ela não pode entrar na presença de Deus, no altar de Deus e chamar meu Pai, Pai nosso que está aí no céu. Não pode. Fala, mas é em vão. Faz uma oração em vão. Está vendo, irmãos? É assim mesmo. Então, para entrar na presença de Deus, tem que ter Cristo. Sem Cristo não entra na presença de Deus. Sem Cristo, sem a confissão de pecados. Porque é muito importante para nós entrar na presença de Deus, nós confessar os nossos pecados. Que temos pecados. Temos pecados. Só que nós temos pecados, nós pecamos, mas só que está perdoado.
Está tudo na conta de Cristo. Ele pagou nossos pecados lá na cruz. Aqui no 5 ele fala, os loucos. Alguém tem outra versão diferente aí? Eu vou ler aqui. Os loucos não pararão à tua vista. E que alguém tiver versões, porque eu não li na outra, na Genebra. Os arrogantes. Obrigado. Então vou mudar ali aqui então. Os loucos, os arrogantes. E aí, irmão Paulo, achou na tua? Os arrogantes não pararão à tua vista. Odeias a todos que praticam a maldade. Ele odeia também. Arrogantes. Não permanecerão à sua vista. Não permanecerão na sua vista. Não pararão, não vai ficar parado, não vai permanecer na sua vista. Os arrogantes. Arrogante é uma pessoa ímpia. O cristão não é, o cristão é humilde, porque ele tem o Espírito de Cristo humilde habitando nele. Deus não tolera a maldade ou perversidade, até naqueles que ele considera seus escolhidos, ele não tolera. Pensar que Deus vai tolerar, a gente às vezes começa a persistir no erro, um dia também vai aparecer em nossas vidas. Então aqui no 6 ele fala, destruirás aqueles que falam mentira. Ele fala, destruirás aqueles que falam mentira, um dia vai destruir. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Então, a casa que se refere aqui é a casa celestial, para a qual Davi orava, clamando por ajuda, na habitação de Deus. E a casa terrestre já é outra coisa, é o templo a qual Jesus também visitava. Aqui nós temos, o templo que tinha lá, aquele templo é diferente. Hoje nós temos aqui, é o chamado templo, mas não é comparado com o templo lá de Jerusalém, onde Jesus visitava. Então aqui onde eles faziam o sacrifício nos profetas, né? Então aqui nós temos um local para reunir, para vir aqui cultuar o santo nome de Deus. É um local que está aqui para nós, irmãos. Então cada um que é membro do corpo, Geni, lembra da Conceição, está assistindo também. O Daniel conhece, o Major Aristide. Então quer dizer, irmãos, cada um de nós tem um compromisso para estar junto aqui, para cultuar o santo nome de Deus. Ele é digno, ele merece. Então ele merece que nós estamos aqui. Então, agora lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 16, diz assim, vou dar uma pulada lá. E disse aos que vendiam pombas, Jesus lá no templo. E disse aos que vendiam pomba, tirai aqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então quer dizer, aqui não é lugar de negócio, não é lugar de você aqui vender por venda. Este local aqui, irmão, não deve pôr nada de que ganha dinheiro. Vamos fazer para arrecadar dinheiro, vamos fazer qualquer coisa que nós deixamos isso. Parece bonito, parece bom isso aí, mas não é. Aqui é lugar de casa de oração, de cultuar a Deus, e nós temos lá uma confraternização lá no fundo, preparado para isso. Mas não é lugar, porque olha, aqui estavam os pessoal também de boi, junto de boi, negociando. Jesus fez um açougue de corda, que não veio uma jiboia, coisa assim, para bater nos bois. Não bateu nos homens, derribou as mesas. E para que a casa quem não aceitava de cambista, nós não podemos aqui. Irmãos, aqui então nós vemos aqui que, de modo que ele chegou a esta casa em misericórdia e temor, e purificou o templo de seus mercadores. Então nós devemos vir aqui com amor, com temor, zelar pelo templo, não deixar
acabar. Então, não deixar ficar vazio, irmão. Não diminuir cultos. Olha, irmão, se cada um pensar, eu não vou na igreja, os outros não vêm, vai ficar dois um casal aqui, eu e minha velha. E Deus pode tirar também, não sei, está na mão de Deus, né? Então, o culto de manhã é fraco, mas vem a gente fraco assim. O culto não, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, Ele está aqui. Então o Senhor, voltando aqui em Salmo, o Senhor guia-me na tua justiça, está pedindo, que nós devemos ser guiados pela justiça de Cristo. Quando nós vamos ser guiados para a nossa justiça, falha. Todas as coisas que nós vamos fazer, mesmo seguindo as leis humanas das autoridades civis, mas deixando Cristo nos guiar. Então, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. O problema é os inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. O caminho não é nosso, nós estamos no caminho de Deus. Nós não estamos no caminho do mundo. O caminho do mundo jaz no maligno. Então, quando Jesus ele purificou o templo, não teve temor dos inimigos, não teve temor de ninguém, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo, Jesus. Nós hoje, irmão, devemos pedir ao Senhor Jesus a nos guiar na justiça dele, não na justiça nossa, não na justiça do nosso antepassado, não na justiça dos nossos avós, da tradição. Não, porque a nossa justiça falha. Devido à justiça dele que nos salvou, esta vai nos guiar. Se não fosse seguindo a justiça dele, não falha. Mas só que a justiça dele está num corpo, num vaso de barro que é fraco. Não que ele é culpado, nem que o Espírito Santo é culpado. Não é que o Espírito Santo não tem força. O Espírito Santo, ele é Deus, mas ele está num barro, num templo, nós que somos fracos. Ele não vai fazer nós virar um gigante de suportar todas as coisas. Vai do jeito que nós damos a liberdade para ele trabalhar. Ele não é intruso, ele vai, ele não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém, irmãos. Se Deus obrigasse, não faltava um, nem dia. Mas Deus não quer, Deus quer que faz por amor, como Paulo mencionou isso ontem. Ele quer que você faça tudo por amor. Vem na igreja, é por amor. Não sente obrigação. Eu vou por obrigação. Se a gente for querer vir aos cultos por obrigação, vai sentir um fardo pesado. Aí não aguenta. Então, por isso. Aí no 9 fala: porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. E a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Com a língua lisonjeia, faz elogios, mas a garganta é um sepulcro aberto. Abra o sepulcro recentemente para ver que mau cheiro. Eu sei que já trabalhei uma vez no cemitério, mexi com um defunto lá. O cheiro é terrível, é ruim. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, ele fala assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Ninguém deve falar: eu sou justo. Ninguém. Depois ele fala no 11: não há ninguém que entenda. O apóstolo Paulo fala uma coisa absoluta. Não há ninguém que busque a Deus como merece. Então não há ninguém. Como deve entender? Então não há ninguém. Todos, ele falou, se extraviaram, e juntamente, ele fala, todos. Aí juntou todo mundo todo, por causa de Adão e Eva. Fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Olha como é que ele compara a garganta do homem ímpio. Aberto.
com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha, vocês sabem que é peçonha, né? Cobra, né? Serpente, de áspides, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. A garganta, nós antes, e eu não era tanto, mas não era também flor que se cheira, mas companheiro, e outros, não vou falar nome, quando nós andávamos, a boca era isso aqui, o sepulcro aberto, não tinha quem aguentasse. Rapaziada ímpio, é demais. Aqui no 10, ele fala assim: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Então, o salmista, que ele invocou a Deus para castigar os ímpios, por serem eles culpados. E primeiro não sabem por isso. Que Deus faz isso, que Deus, que até nós chamava de jogar praga, nós jogava praga, né? Apagar isso e tal. Mas o salmista invocou a Deus para castigar eles. O pecado, por muitas vezes, irmão, traz suas próprias consequências de retribuição. Todas as coisas que acontecem, retribuição é pagamento do pecado. Todas as coisas que acontecem nas nossas vidas é porque nós temos pecado. E às vezes a gente faz mais. Não chegou amanhã ainda para pecar, mas só que Deus já sabe. Já está marcado, né? Já sabe que nós vamos pecar amanhã. Deus, ele não está parado no tempo que nem nós, né? É hoje. Nós sabemos daqui para trás. Para trás nós sabemos, até agora. Mas depois, nós não sabemos. Mas Ele sabe. Ele sabe até o último dia das nossas vidas. Ele sabe o último que vai converter. Ele já sabe os que estão escolhidos, que vai morar com eles até em todo. Eles já sabem. Mas nós não sabemos. Aqueles que vai converter, aqueles que não. Então o salmista invocou, fez isso para Deus. Porém, alegram-se todos os que confiam em ti. Ele está falando. Alegram todos que confiam em ti. Se gloriem os que amam o teu nome. Então ele falou: se gloriem os que amam o teu nome. Nós amamos a Deus, nós devemos gloriar, porque nós amamos a Deus nele, não glória para nós. E nós devemos ficar alegres, sentir prazer, sentir alegria, achar encanto de viver para o Senhor, saber que nós estamos vivos é por causa dele. Não é por causa de nós, não é por causa de médico, não. As pessoas pensam muito em médico. O médico faz até onde que ele dá, que Deus está pondo a mão, que não é a hora ainda, senão vai mesmo. Tem pessoas que culpam os médicos. Ninguém morre na véspera, não. Se acontecer, porque Deus permitiu, já sabia naquele dia. Então essa passagem se refere à ressurreição de Jesus Cristo e também à ressurreição de Davi e a nossa também, que foi ressuscitado de uma possível destruição. Então quando a pessoa, eu fui, meus irmãos, uma vez eu tinha aí uns 13 anos, 12 anos, uns 13, 14 anos, por aí. Uma vaca me pegou. Se meu pai fosse medroso, não tirasse a vaca tinha me matado. Eu não sei porque a vaca me prendeu na tábua, na mangueira, e com a mão para trás, aqui uma mão para trás, só que ela era gir, uma vaca amarela, gir, sabe, que conhece tudo. Ela me pegou, empurrou e berrou e fazia assim. Eu fui com ela magro, pesava 64,5 kg. E eu com a barriga assim, com o braço aqui, ó, já não nem ar falava mais. Quando meu pai viu, ele veio e pegou na orelha dela.
Por Deus isso daí. Meu pai era um gigante, forte, né? É demais da conta, aquele tempo, né? Foi velho, coitado. Pegou para a orelha e puxou. Aí a vaca pegou, o gado revoltou na mangueira. Meus irmãos, ó, quase o portão. Aí ele puxou a vaca para a orelha, ele dava chute de lado, puxava, ele tirou a vaca de mim e dava coisa para trás do meu pai. Ficou louco. Eu não sentia nem força aí, sai, não tinha força. Eu subi na tábua assim, e a outra gente também vinha atrás, eu patinava o pé assim, tremendo, batia na cabeça dela, né? Saí de cima para baixo, murchinho em casa, assim. A munheca que pegou, perdeu aqui na tábua. Usei 1 ano pulseira, vim no Alcino fazer pulseira, para não ficar com vergonha de andar com pulseira, mandei para fazer 2. Né? Tem pulseira, andei 1 ano, para que vocês não vaçaram esse braço mais aqui. Mas ressuscitei, lembrei agora aqui. Então, Davi depositou a confiança em Deus e restaurou o trono. Restaurou como rei. O último versículo ele fala: pois tu, Senhor, abençoará o justo. Cadê o amém, irmão? Fala amém. Alguém forte igual o pastor Rito. O irmão Paulo para ele falava amém. Não, o Éder, amém. Eu acho bonito, bem forte, né? Ó, ele fala aqui: pois tu, Senhor, abençoará o justo. Ó, circundá-lo-ás. Estudei isso aqui na casa Mãos Marino, disse me engano, lá, o salmo, né? Circundá-la, circundar é isso aí, ó. Da tua benevolência, como de um escudo. O escudo se refere aqui ao tamanho maior que cobre o corpo inteiro, fica coberto. Nós estamos cobertos, o justo, ele de bênção, de proteção. Nós somos protegidos. Quando acontece alguma coisa, porque ele é para dar uns puxão de orelha de nós, vacilamos. Então esse escudo é o favor e a graça do Senhor Jesus. O favor e a graça. Tudo de graças, irmão. Tudo de graça. O justo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o justo. E nós temos a justiça dele. Todos os que estão nele também são abençoados com a sua graça, que é a completa, a maior de todas. Salvação, vida eterna, a maior de todas. E nós merecemos? Não, só por misericórdia e bondade de Deus. Amém? Então dá ouvido, então vamos ficar com isso aqui, dá ouvido às minhas palavras. Pede, clama a Deus. Eu lembro que Tiago pediu, Senhor. Tiago diz assim, ó: não tendes porque não pedis. Pedis e não recebes. Por quê? Pedis mal. Olha bem, para gastarem em vossos deleites. Olha bem só, pede, mas não recebeu. Tiago já explicou também, né? Não tem porque não pediu. Se não pedir, não tem. Mas se pediu e não recebeu, porque pediu mal. Se pediu mal, como é que pediu mal? Pediu para gastar nossos prazeres, que nós não precisamos. Então vamos louvar a Deus agora, irmãos.